alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Universidade, começávamos nesse programa os profetas, tendo visto Amós, e entrávamos no profeta Oséias, seu contemporâneo. Oséias, revisando, tem como hipótese mais provável o chamado de Deus, né, a assumir uma mulher que tinha sido infiel. É pouco provável que fosse prostituta, mas sendo como Deus, aceita o retorno e aceita a sua mulher de volta. E assim também nós temos uma noção pálida de como Deus pode se sentir quando traído. Mensagem do profeta, resumindo o que vimos até agora, se dirigia ao culto falso e à crítica aos sacerdotes. Oséias critica o conjunto dos sacerdotes, não só a um, como Amós tinha enfrentado. Depois critica a política interna. Assassinato de 4 reis não era brincadeira. Havia maldade, embustes, havia falsidade. Condena a guerra fratricida, irmãos se matando, entre Efraim e Judá, entre o norte e o sul, na guerra sírio-efraimita. Também busca uma nova forma, aliás, revela uma nova forma de idolatria, a idolatria política, confiar no poder, se aproximando dos estrangeiros que eram a Síria ou Egito como alternativa. Então, parecem como novos deuses, esses que são a tábua de salvação aos olhares do povo de Israel. Critica o falso culto ao deus Baal, deus cananeu da fecundidade, que aparece logo no início do livro, no capítulo 2, e sabíamos da enorme atração que esses cultos exerciam sobre os israelitas, sem excluir a prostituição cultual. Também erigiram bezerros de ouro, tendo o profeta tomado esses bezerros como eles queriam, que era a imagem de Deus Javé, e não se faz imagem de Deus. Ponto seguinte, também ele tem uma visão crítica do passado, desde os inícios da monarquia, e não nota nada de positivo na monarquia. O texto talvez mais radicalmente contra a monarquia, que é um sistema centralizado de poder, nos diz o capítulo 13, versículos 10 a 11. Fala a Deus: tu hospediste, dá-me um rei e um príncipe. Eu te dei um rei e encolerizado tiro-o de ti. Então, também o castigo não é a última palavra. Amós acolhe novamente a sua esposa, e disso é notável o capítulo 2, versículos 4 a 25, assim como Deus acolhe sempre de novo o seu povo. A mesma coisa existe no perdão final, por pura graça. Diz o perdão final nos capítulo 14, versículos 6 a 9, eu curarei teus extravios, os amarei sem que o mereçam. E aquilo que Baal não pode conceder-lhes, a fecundidade da terra, Deus o concede, destacando que a chuva e os frutos são presente seu, de Javé. Então, há um ciclo em Amós que é pecado, conversão, perdão. Também podemos ver em Amós como podemos entender o seu livro. O livro de Amós, é bastante difícil de entender. Eles compõem-se de unidades querigmáticas, onde se anuncia a presença e a salvação de Deus, e o estratagema
mais importante é a simbologia cultual, que está presente nos primeiros capítulos e é o elemento unificador do livro. Então, Amós se divide em várias partes. Podemos tomar 3 partes que se subdividem. A primeira parte é um relato biográfico do profeta, capítulos 1 a 3, onde já aparecem oráculos de salvação e condenação. A segunda seção, capítulos 4 a 11, então, é uma mistura de oráculos muito diversos, com a denúncia do culto e da política. Capítulo 1, 4, versículo 1 a 6, 5, versículo 6, capítulo 4, versículo 1 a 5, versículo 6, denuncia que o povo não se volta para Deus. Capítulo 5, versículo 8, 7 a 16, há um falso retorno do povo. Capítulo 8, 1 a 14, como castigo, voltará ao Egito, o povo de Israel. Capítulos 9 a 11 são as etapas desse exílio: expulsão, estadia no Egito e retorno. Terceira seção, capítulos 12 a 14, são então uma requisitória profética, onde o povo é condenado, mas segue-se um oráculo de salvação, no capítulo 14, versículos 2 a 9, chamando a aliança. Esses irmãos são então os traços, as partes, a mensagem do profeta Amós, um profeta muito importante. Passamos agora a um terceiro profeta, vamos ver 3, já vimos Amós, vimos Oséias, vamos ver Isaías, iniciar Isaías, sendo que, quando terminar Isaías, nós vamos passar então de novo para o Novo Testamento, possivelmente abordando Paulo e suas cartas. A pessoa de Isaías nos apresenta poucos dados a respeito. Deve ter nascido por volta de 760 a.C. Seu pai se chamava Amós, parece ser de Jerusalém, então, pelas tradições religiosas que ele evoca, e ele é chamado, então, no ano da morte do rei Osias, segundo o capítulo 6, versículo 1, provavelmente no ano 740 a 739 a.C., com aproximadamente 20 anos de idade. Nessa época ele deve ter contraído matrimônio. Desse matrimônio nasceram 2 filhos com nomes simbólicos, que são símbolos também da realidade de Israel. O primeiro filho é Sear e Azub, significa em hebraico um resto voltará. O segundo é Maher, Shalal, Hashbaz, em hebraico significa pronto para o ataque, rápido para a pilhagem. Então, nisso ele seguiu a mesma conduta de Oséias, mostrando então que os nomes são simbólicos. Não se sabe a data da sua morte, deve ter acontecido depois de 301. O livro de tradição dos judeus, Talmud, escrito pelos rabinos, diz que ele foi assassinado pelo rei Manassés. O caráter de Isaías. Até hoje, Isaías é tomado para a formação dos jovens de Israel, até dos jovens militares, como eu pude ver pessoalmente. O caráter de Isaías é de um homem decidido, sem falsa modéstia, que se oferece voluntariamente a Deus no momento da vocação. Quando Deus chama, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Ele nunca vai se deixar abater e se cala durante alguns anos, não é por desânimo, ele faz como protesto, mas ele mantém a sua paixão bem controlada. Então, o profeta é inimigo da anarquia e considera um castigo que parece evidente devido à realidade do seu povo. Mas isso não significa que ele apoie a classe alta. Dos seus primeiros poemas até os últimos oráculos, ele dirige os maiores ataques contra os grupos dominantes, autoridades, juízes, latifundiários, políticos. É terrivelmente duro e irônico com as mulheres da classe alta de Jerusalém. Nos capítulos 3, versículos 16 a 24, capítulo também 32, versículos 9 a 14. Ele ocupa-se dos oprimidos, dos órfãos e das viúvas, segundo o capítulo 1, versículo 17, que é o povo explorado e desencaminhado pelos governantes.
que podemos falar sobre a vocação de Isaías? A visão inicial, né, mostra um contraste, ou melhor, 3 contrastes. Primeiro, com o rei Osias morto, do rei mortal, passe ao seu rei imortal, ou seja, passe-se ao rei Yahvé. Num segundo ponto, temos os serafins, que são seres superiores angélicos, detalhadamente descritos, enquanto Deus só se diz que a orla do seu manto enchia o templo. Num terceiro momento, com Isaías que se sente impuro diante do Senhor, teremos 3 binômios sobre a soberania de Deus: vida e morte, invisibilidade e visibilidade, santidade e pureza. Acima de tudo, Deus para ele é santo, é fascinante, tremendo ao mesmo tempo. Nesse sentido, né, é o Deus que pede uma santidade moral e afastamento do pecado. Num determinado momento, então, baseando-se na queixa de Isaías, sou um homem de lábios impuros, um serafim toca os seus lábios como símbolo de purificação de toda a pessoa. A partir disso, vamos entender então a missão de Isaías. Ela segue nessa missão o gênero literário da incumbência de uma missão difícil. Primeiro vem a pergunta do presidente da Assembleia, que é Deus. Segundo, o desconcerto dos deuses diante da dificuldade da tarefa. Terceiro, alguém é proposto e se apresenta. D, a incumbência da missão. E 4, a execução. Como antes se tratava de vários deuses no contexto da época, inclusive estrangeiro, aqui se trata apenas do Deus Yahvé. Isaías se oferece sem saber para o que se oferece, aí a sua coragem. É a disponibilidade absoluta a serviço de Deus sem saber aquilo que o espera. Então, o texto, né, vai revelar com toda a dureza que Deus não espera que o povo se converta e seja curado naquele momento. Por isso ele pergunta até quando na sua missão, ou seja, até quando ele terá que pregar. Agora fazemos o nosso breve intervalo para depois continuarmos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Seguindo então, podemos acompanhar a atividade profética de Isaías. Aqueles que escreveram seu livro, discípulos, não se preocupam em ordenar o material de uma forma cronológica, mas sabemos que ele pregou em 4 períodos, que corresponde a Joatão, aos reis, Joatão, ao rei Acás, na sua minoridade e na maioridade do rei Ezequias. Durante o reinado do rei Joatão, então,
aborda-se a situação social e religiosa, onde se constatam enormes injustiças, arbitrariedades dos juízes, corrupção das autoridades, cobiça dos latifundiários, opressão dos governantes. Parece que estamos olhando os nossos tempos. Por isso a oportunidade enorme que têm os profetas até os dias de hoje. Também esses que são superiores elites querem mascarar tudo com uma falsa piedade e abundantes práticas religiosas, no capítulo 1, versículo 10 a 20. Então, diz Jeremias que Jerusalém deixou de ser a esposa fiel para transformar-se numa prostituta, capítulo 1, versículos 21 a 26. A vinha cultivada por Deus que só produz frutos amargos, capítulo 5, versículos 1 a 7. Então, sabemos, né, também que há uma superficialidade e infantilidade, como no caso das mulheres que ele critica. Capítulo 3, versículos 16 a 24. Sabemos como é a superficialidade em determinados ambientes. Mas, em certas ocasiões, ele leva a um esquecimento real e absoluto de Deus. Então, disso nós temos com um magnífico poema do profeta no capítulo 2, versículos 6 a 22. Sabemos, né, que é difícil sintetizar tudo o que ele disse, né, mas predomina a denúncia e desenvolve amplamente o tema do castigo, capítulo 2, versículos 6 a 22, capítulo 3, versículos 1 a 9, capítulo 5, versículos 26 a 29. O principal interesse do profeta é a conversão, que o homem se converta, no capítulo 1, versículo 16 a 17, capítulo 9, versículo 12, que pratique a justiça, se mostre humilde diante de Deus. Então o profeta sempre tem uma esperança. Isso durante o reinado de Joatão. Durante o reinado de Acás, nos anos 734 a 727, antes de Cristo, 7 anos, portanto, a situação de bem-estar e confiança viu-se ameaçada nos últimos anos de Joatão pelos preparativos de Damasco e a Samaria contra Jerusalém, que formam a guerra sírio-efraimita, ou seja, há uma aliança, né, contra Jerusalém, cujos adversários serão o norte de Israel e a Síria. Aquilo que Isaías se opõe radicalmente é o temor do rei e do povo diante da ameaça inimiga. O sul tende a fazer aliança com estrangeiros, mas Isaías diz: não temas, não te acovardes. Isso ele diz diretamente ao rei Joatão, capítulo 7, versículo 4. Então, para Isaías, a alternativa não está entre crer e pedir auxílio, mas entre crer e temer. Ou seja, temos que crer sem temer, principalmente sem temer, para que venha o auxílio de Deus. Também, né, pede-se uma política baseada na fé, e não só em estratagemas, mas pela coerência com aquilo que se acredita. Então temos ameaças e promessas nos capítulos 7 a 8. Também o profeta anuncia um castigo no capítulo 7 e 8. E a mensagem então oscila entre esses dois polos, às vezes com um equilíbrio quase perfeito entre salvação e condenação. Ou seja, a condenação mediante a conversão leva à salvação. A chave para interpretar essas afirmações aparentemente contraditórias talvez se encontre no capítulo 8, versículo 18, onde diz: eu, com meus filhos que o Senhor me deu, seremos sinais e presságios para Israel como testemunho e instrução. Então entra o valor dos nomes simbólicos. Deus salva, o resto voltará, ligados, expressões ligadas ao nome dos filhos de Isaías, como vimos no início. Vamos adiante. Durante a minoridade de Ezequias, ou seja, quando o rei Ezequias ainda era menor de idade, que são os anos de 727 a 715 a.C., são 12 anos,
acontece a morte de Teglat-Falazar e o sucede Salmanassar V na Assíria. E aqui, nesse mesmo ano, morre Acás e é sucedido pelo rei Ezequias, que tinha apenas 5 anos, e vai ser um dos reis considerados justos depois de Davi. Então, nesses anos, Judá se manteve à margem das alianças e rebeliões contra a Assíria. Apenas 2 oráculos de Isaías são uma crítica. Primeiro, contra a Filisteia, os filisteus, que, contente com a morte de Teglat-Falazar, convida Judá à rebelião. Não é o que o profeta defende, no capítulo 14, versículo 28 a 32. Segundo oráculo, no capítulo 28, versículos 1 a 4, se refere à rebelião de Samaria, em 724, no norte de Israel. Não ia dar bom fim, um bom resultado, como sabemos, é essa rebelião diante de alguém que era muito mais forte, como a Assíria. Depois, durante a maioridade de Ezequias, quando o rei Ezequias se torna maior de idade, dos anos 714 a 698, temos 16 anos, portanto. 16 anos, não? 16 anos. Durante 20 anos, Judá viveu pagando tributo à Síria, mas, num determinado momento, resolve se rebelar. Primeiro texto, Isaías 39, conta que Merodach-Baladã, rei da Babilônia, enviou-lhes uma embaixadora a Ezequias para felicitá-lo por sua cura milagrosa. Sobre a enfermidade do rei, podemos consultar Isaías capítulo 38. O que o rei pretende é ganhar um aliado para a rebelião, o que não leva, o que não consegue. Isaías condena essa atitude de aliar-se com a Babilônia, né, e prediz a perda dos tesouros do templo, coisa que acontecerá 12 anos mais tarde. O segundo texto mostra que também o Egito estava interessado em fomentar a rebelião. Os grandes povos queriam se servir do pequenino Israel para se rebelar contra a Assíria. No capítulo 20, temos uma ação simbólica de longa duração, na qual o profeta anuncia o fracasso dos filisteus, ridicularizando a vã esperança que depositam no Egito. E assim se sucede a vivência de Zacarias, naquele período em que ele foi chamado a pregar. Com a morte de Sargão, rei da Assíria, em 705, surge uma revolta, E sobre o curso dos acontecimentos aqui, nós então sabemos com exatidão que, em primeiro lugar, os judeus contavam com o apoio militar do Egito. Em segundo lugar, que essa ajuda de nada lhes servia, porque Senaqueribe, assírio, invadiu a Judeia e cercou Jerusalém. Terceiro, que Jerusalém não caiu na mão dos assírios, já que eles tiveram de retirar-se lá pelo meio, quando houve ameaças internas ao reino. Então, o que resulta mais difícil é decidir quais textos contém a pregação de Isaías durante os anos 705 a 701 a.C. Provavelmente são oráculos autênticos, aqueles que estão nos capítulos 28 a 31, descobrindo neles os diversos momentos da rebelião contra a Assíria. Depois, nós temos então, em vários momentos, a preparação oculta para a rebelião, preparação aberta e depois a própria rebelião. Num primeiro momento, surge a preparação oculta para a rebelião, quando temos 6 oráculos, capítulo 28, vários versículos, capítulo 29, vários versículos. Basta reter capítulos 28 e 29. Isaías diz que não trarão liberdade essa rebelião, mas trará a destruição, capítulo 28, versículo 13, capítulo 18 e 19, capítulo 22 e assim por diante. Serão realizados sem levar em conta a vontade de Deus. Num segundo momento, há uma preparação aberta. Judá envia mensageiros ao Egito, pedindo ajuda. Isaías condena essa atitude em 2 oráculos, capítulo 30, versículos 1 a 5 e 31, 1 a 3. Isso
essa aliança, essa confiança no Egito, para o profeta, implica e significa desconfiar de Deus e divinizar as grandes potências. Os judeus não só embarcaram numa política absurda, vão levar a pior, mas estão cometendo o pecado de idolatria. Num terceiro momento, para finalizar, Isaías se sente fracassado e testemunha por escrito a atitude pecadora do povo e o castigo que ele merece. No capítulo 30, versículos 8 a 17. Talvez tenha mergulhado num período de silêncio o nosso profeta. É quando Senaqueribe invade Judá, conquista 46 fortalezas e vai tomando conta, né, de Judá. Mas Isaías não está limitado a condenar Israel. Depois ele condena a própria Síria pela sua violência. Ele ataca o grande império em vários oráculos que podemos datar com bastante probabilidade neste momento. Capítulo 10, versículos 5 a 15, capítulo 14, versículos 24 a 27, capítulo 30, versículos 27 a 33 e capítulo 37, versículos 21 a 29. Como eu dizia, Isaías não se limita a condenar a Síria, mas anuncia em nome de Deus a salvação em Jerusalém. Capítulo 31, versículos 5 a 6, capítulo 37, versículos 33 a 35. Acontece então que terminam as tropas assírias se retirando, né? Mas o povo não dá graças a Deus e nem reconhece seu pecado, mas sobe aos terraços para contemplar a marcha do exército inimigo, que tinha que enfrentar inimigos outros no próprio país e no estrangeiro. Então, o profeta, né, condena o povo por sua conduta, porque ao lado desse aparente patriotismo, né, a fé religiosa está balançando no poder terrestre. De acordo com um grande autor, que é von Rad, diz que esse é um dos poucos lugares onde, na severa atmosfera de sua mensagem profética, aparece um sentimento vivo e a profundamente humana de Isaías. Terminamos por aqui, devido ao nosso tempo, estimados ouvintes. Desejamos uma boa tarde a todos, um bom fim de semana. E seguimos na próxima vez, terminando o profeta Isaías, para depois então iniciarmos o Novo Testamento com o apóstolo Paulo. A todos então, que esteja convosco a paz e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.